Olá, bom dia, seja bem-vindo ao programa Opinião de hoje, aqui pela sua TV Cultura, pela sua TV Nova. Olha, divergência de opiniões. Como é complicado você conviver com as pessoas e querer impor aquilo que no seu pensamento é o que é correto. Na verdade, eu acho que as pessoas não deveriam divergir nunca. Elas deveriam viver em um mesmo ambiente, viver em harmonia e em paz, um respeitando a ideia do outro. Aliás, na verdade eu não concordo muito com isso que eu disse, porque eu acho que tudo que eu afirmei é algo que não deveria ser constante na vida das pessoas. Se bem que eu não concordo com algo que eu acabei de falar, que é achando que não está certo as pessoas divergirem. Eu acho que todos devem viver realmente em harmonia, ou não. Bem, eu não concordo muito comigo, apesar de achar que eu estou perfeitamente certo. A única coisa que eu tenho de que me orgulhar é da minha humildade. Então, olhando nesse prisma, eu vejo que as pessoas deveriam sempre estar pensando primeiro nas outras não. Pensando em si próprio. É difícil. Mas é por isso que a gente vai analisar hoje um assunto que é mais ou menos assim, polêmico, controverso, complicado, como quase todos os temas que chegam aqui no programa Opinião. Por isso eu trouxe duas pessoas especialistas. Professor Urbano, meu amigo, muito bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Bom dia, Rosmael. Bom dia aos telespectadores da TV Nova Cultura. É uma enorme satisfação, né? E sempre que nós vimos aqui, eu, pelo menos, particularmente trago esse conteúdo, né, de aprendizados, mas também para a gente ensinar, para interagir com as pessoas. E hoje um tema polêmico, né, sobre o ser humano e a convivência com os semelhantes. Tenho certeza que serão bons frutos ao final do nosso programa. Outro professor, Eduardo Leal, participou pela primeira vez do nosso programa. Seja bem-vindo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, muito obrigado pela presença, pelo convite. Colega Urbano, aqui nós vamos conversar sobre um tema que é extremamente polêmico, né, que é a Escola Sem Partido. E espero que daqui saiam bons frutos, fazendo as palavras do professor, para que seja o melhor possível. A gente já viu esse tema a semana passada. E quando a gente falou sobre escola sem partido, a gente trouxe aqui pessoas que pudessem debater o assunto, mas pessoas de forma contrária, e a favor, e a gente ficou naquele dilema. Hoje a gente vai tentar fazer a mesma coisa, fazendo essa interatividade. Olha, no mês de julho, o programa Roda Viva, que compõe aqui a grade da programação da TV Cultura, esteve abordando esse tema, né, a escola sem partido. E naquela ocasião, o Leandro Carnal, que é professor, doutor na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, desde o ano de 1996, esteve se posicionando sobre esse assunto e a gente vai ver aí esse vídeo, recordar, para depois a gente poder debater aqui. Leandro, voltando a uma questão, o público enorme de professores que te acompanham, como é que você se posiciona e como é que eles deveriam responder aos ataques da área ou do campo do conhecimento básico, ensino fundamental e médio, a respeito da escola sem partido? Qual a sua posição a respeito disso? O que você orientaria os colegas? Porque, afinal de contas, você deu várias pistas aqui e continua dando pela internet, mas o que... Eu não tem conhecimento. Eu sou acusado sempre de ser um contemporizador, Exato. sempre um diplomata, um Talleyrand, mas é preciso dizer, escola sem partido é uma asneira sem tamanho, é uma bobagem conservadora, é coisa de gente que não é formada na área e que decide ter uma ideia absurda, que é substituir o que eles imaginam que seja uma ideologia em sala de aula por outra ideologia, que é uma ideologia conservadora. Então, como eu já desafiei algumas pessoas, me diga um fato histórico que você vai dar que não tem opção política. Me diga um fato histórico. Cortar a cabeça de Luís XVI, 21 de janeiro de 1793. Cortar a cabeça de Antonieta, 16 de outubro de 1793. Nós vamos dizer, que pena, coitados dos reis, ou vamos analisar como um processo de violência típico da Revolução e assim por diante. Não existe escola sem ideologia. Seria muito bom que um professor não impusesse apenas uma ideologia e que abrisse caminho para sempre o debate. Mas é uma crença, em primeiro lugar, fantasiosa de uma direita delirante e absurdamente estúpida,
de que a escola forme a cabeça das pessoas e que esses jovens saiam líderes sindicais. Os jovens têm sua própria opinião, ouvem o professor, vão dizer que o professor é de tal partido. Os jovens não são massa de manobra e os pais e professores sabem que os jovens têm sua própria opinião. Toda opinião é política, inclusive a escola sem partido. Eu gostaria de uma escola que suscitasse o debate. Gostaria de uma escola que colocasse para o aluno, no século XIX, um texto Stuart Mill, falando do indivíduo, da liberdade do mercado, ao lado de um texto de Marx, e que o aluno debatesse os dois textos. Mas se o professor for militante de um partido de esquerda ou de centro, também faz parte do processo. Isto não é ruim. A demonização da política é a pior herança dessa ditadura militar, que além de matar seres humanos, ainda provocou na educação um dano que vai se arrastar por mais algumas décadas. Ô Roda Viva, o programa bom é esse. Não é à toa que ele serve de referência para as outras emissoras, né? Depois do Roda Viva aqui da Cultura, as pessoas se utilizam geralmente desses embates e debates e as outras emissoras, nossas co-irmãs, estão usando sempre esses textos e estes homens, sábios homens, que omitem a sua opinião de forma clara e contundente, na maioria das vezes, como a gente tenta fazer aqui também no programa Opinião. E faz com muita competência. Eu não sei se com tanta competência assim, eu agradeço o elogio, mas eu diria que a maior competência desse programa está no fato de trazermos pessoas sempre gabaritadas, conceituadas e que formam opiniões clássicas. Geralmente eles têm opiniões que mostram uma realidade e convencem daquilo que estão dizendo. Eu queria iniciar, Eduardo e Urbano, dizendo o seguinte: eu estudei boa parte da minha vida em colégio público, depois eu estudei em colégio de freiras. E durante o período que eu estudava em colégio de freiras, eu vivenciava momentos da missa, momentos da reza em sala de aula, momentos doutrinários de uma religião católica. No entanto, apesar de estar lá todos os dias e vivenciando isso, eu nunca me tornei um padre católico fanático, do mesmo jeito que eu acredito que meus filhos, quando um pai gosta de um clube de futebol e ele nasce, costuma dar a ele a camisa do clube que ele torce. Então ele já estaria fazendo com que o filho começasse a ser doutrinado para algo que ele quer. Então eu não consigo ver como é que uma escola ou um professor não passe em sala de aula, além do conteúdo, aquilo que ele realmente representa. Se quisermos representar um conteúdo de direito, temos que trocar todos os professores de sala de aula e colocar só professores de direita, a mesma coisa para os de esquerda e para os de centro. Ou não? Eduardo e Urbano. Bem, para começar, eu acho que algumas coisas têm que ser primeiramente pontuadas. Quando a gente fala da questão da escola sem partido, não é bem que o professor vai chegar em sala de aula e vai dizer, olha, votem no candidato tal, que acontece muitas vezes, né? Mas não é bem que o professor vai fazer uma doutrinação, como lá nos anos 60, que nós usamos essa palavra doutrinação porque é a mais fácil, pegou, não é? Foi um termo que pegou. Mas o que acontece hoje é que o professor é uma série de cacuetes, né? Existe uma série de costumes que são passados dentro de sala de aula, fazendo com que o aluno, que olha só, o professor Leandro Carnal, ele começa a fala dele dizendo, eu não consigo ver como é que a escola forma uma pessoa, né? Ele fala isso. Ora, e a função da escola é formar pessoas. Quer dizer, ele já começa a cair em uma contradição. A escola sem partido, a ideia dela não tem nada de substituir uma ideologia por outra. O Estado ele é neutro na sua Constituição. O Estado não tem religião e o Estado também não tem viés político. Nós não estamos em Cuba, que é um Estado confessionalmente comunista, não é? Então, quando o professor, que é um funcionário do Estado, desvia a sua fala, não é? Deixa de dar, por exemplo, sei lá, o conteúdo de química, que é uma matéria que as pessoas têm tanto medo, né? Eu mesmo nunca gostei muito de química. Desvia o assunto para ir falar sobre o candidato A ou B ou C, seja ele de direita ou de esquerda,
Eu não estou falando aqui, quer dizer, um professor conservador, um professor liberal que vá defender suas ideias, ele também não está fazendo correto. A ideia do Escola Sem Partido, ela é clara, ela é sucinta, eu até trouxe aqui os 5 pontos principais para que nós possamos discutir, onde ela deixa claro que deve-se haver a pluralidade dentro da sala de aula. Que, inclusive, é engraçado, porque quem é contra a escola sem partido, chamada de lei da mordaça, né? É contra a escola sem partido e depois exige pluralidade. Então, quer dizer, exige exatamente o que nós estamos dando. Quer dizer, é uma contradição, chega a ser até uma certa canalice, né, da parte da pessoa. Mas, Urbano, você acha que um professor ele consegue ser imparcial na sala de aula? É dever de ofício. Senão ele torna-se um personagem que está a serviço de um determinado partido, de uma determinada instituição financeira, de uma determinada religião. Nós, quando passamos 4, 5 anos numa formação acadêmica, nós temos como ponto de partida na filosofia educacional, Rosimael, por exemplo, o pensamento de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, homens que são considerados os gênios da humanidade e que tinham exatamente esse entendimento, ou seja, a escola, o colégio, a instituição, qualquer que seja a denominação da educação, ela precisa ser formatada dentro de um espaço onde seja privilegiado a pluralidade. E o que é essa palavra aqui, né, o ouvinte? O que é a pluralidade? É essa capacidade que nós, enquanto os condutores do conhecimento dentro do espaço de sala de aula, tenhamos, para que a gente possa, por exemplo, se eu tenho um aluno ali na minha frente, um é ateu e o outro é cristão, e o outro é do candomblé, e o outro é espírita. Então, eu preciso trabalhar a educação, por exemplo, no aspecto religioso, que abrace a todos. E que a gente, enquanto os operários de educação, possamos repassar para os alunos de que o conhecimento humano, ele primeiro tem que ser universal e segundo, ele tem que vivenciar um dos valores mais importantes, que é a liberdade. A liberdade é universal e principalmente a liberdade de pensamentos. Eu não posso tomar partido desse ou daquela religião ou desse ou daquele partido político, senão eu vou deixar de ser, perco o meu valor como mestre, como a referência que está guiando os alunos, para me tornar a serviço desse ou daquele sistema. Aí eu estou danificando o processo. Mas quando a gente fala aí na pluralidade e quando a gente fala que você não pode tomar partido desse ou daquele, nesse momento eu não começo uma doutrinação para que a outra pessoa entenda que isso deve ser o que deve ser feito. Agora não, a gente vai primeiro para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Opinião.